Este vídeo daqui, ele é a segunda parte da reunião ministerial entre o presidente e a equipe dele. Eu já havia feito a primeira parte, que foi essa parte daqui. Eu sugiro que, para você compreender melhor, o vento aqui hoje vai balançar. Eu sugiro para você compreender melhor, você possa ver a primeira parte. E essa daqui, a segunda parte, eu vou tratar dos dois últimos temas. Eu havia dividido o discurso do presidente em 5 partes. No primeiro vídeo eu tratei de 3 partes, 3 assuntos diferentes. E agora neste eu vou tratar de mais 2 temas que ele abordou. Ele falou a respeito de ministros que recebem elogios e ele falou a respeito desse vagabundo, desse canalha governador aqui de São Paulo e aquele estrume, aquele saco de merda lá do Rio de Janeiro, o tal do Witzel. Estava tentando aqui lembrar o nome daquele vagabundo. E como eu fiz no primeiro vídeo, nesse também eu vou fazer a mesma coisa. Nós vamos ver aqui a fala do presidente, o que ele falou. Depois em seguida eu retorno para dar a minha opinião. Parte 4, ele fala a respeito de ministros que recebem elogios. Veja, eu volto em seguida. Aqui eu já falei, pede o ministério que você não manjar, pela Folha e pelo Globo, pelo antagonista, tá? Não tem certos blogs, só tem notícia boa de ministro, não sei como. O presidente uma porrada, o ministro elogiado. A gente vê por aí, ó, o governo tá, o ministério tem bem, apesar do presidente. É pra puta que eu pariu, porra. Eu disse, cadê o time, porra? Trocamos sim, no ministério não trocamos mais ninguém. Espera. Muito bem, é o seguinte. Conforme vocês viram, o presidente, ele corretamente se queixou de ministros que às vezes recebem elogios da imprensa. Veja, o presidente, ele não está fazendo birra, ele não é aquela criancinha mimada e tal, que quer descer para ir brincar lá no parquinho e os amiguinhos recebem mais atenção do que ele. Não é isso. O presidente, ele concedeu para os integrantes da equipe dele um gigantesco privilégio. O cara, ele faz parte de uma equipe essa que tem condições de mudar os rumos do país e de afetar a vida de milhões e milhões de brasileiros. É o vento, hoje está ventando. Resultado, diante desse privilégio, porque a pessoa, para ser um ministro, para ocupar uma posição nesse nível, essa pessoa, ela precisa, acima de tudo, entender que ali o presidente está dando a ela uma carta de confiança. Eu confio em você, cara. Não falhe comigo, não pise na bola comigo. E principalmente, se pisar na bola comigo, se falhar comigo, vai estar falhando com o país, com os brasileiros que acreditaram em mim. Então realmente é questão de confiança. Por esse motivo, o cara, ele não pode ficar, e a palavra é essa, não pode ficar o dia inteiro de papinho, de conversinha com
Rede Globo, Folha, Antagonista, Revista Veja, Isto É, Carta Capital, Jovem Pan, porque na verdade, essas pessoas que fazem parte da equipe do presidente, eles sabem que, e o presidente nunca escondeu isso, que ele é o inimigo declarado da Rede Globo, da Folha, da Veja, da Isto É, do Estadão, Correio Brasiliense, Antagonista. Ele é um inimigo declarado. E do outro lado também a coisa não é diferente. Esses caras lá que eu citei aqui, Globo, Folha e esses outros vagabundos por aí, a tal da mídia, eles também nunca esconderam que eles consideram o presidente um inimigo a ser abatido. Então, se você é uma pessoa leal, e a lealdade ela implica isso, você não pode de fato estar flertando com o inimigo do meu amigo. O presidente realmente ele conta com isso. Não pode o cara ficar lá o dia inteiro de papinho com William Bonner, com Miriam Leitão, com sei lá, aquele povo lá da Folha, Mônica Bergamo, com esses vagabundos todos que tem por aí, Merval Pereira. Não pode e nem deve, porque se deve lealdade ao presidente. Não pode fazer como fez tempos atrás aquele ex-ministro da saúde, aquele Mandetta vagabundo, aquele picareta desgraçado, que era o dia inteiro lá plantado, só de negócio de conversinha com a Rede Globo e tal. E ele ficava o dia inteiro lá de papinho, não, sabe o que é? Porque a Rede Globo, ele é minha amiga, porque não sei o que lá, peraí que eu tenho que pedir desculpas pra Rede Globo, porque... E aí foi dar entrevista, e eu não sei se o povo vai ficar me ouvindo ou vai ouvir o presidente. Aquele vagabundo lá do Sérgio Moro também depois ficou na mesma putaria, na mesma palhaçada, plantado com imprensa, e aí entregou o celular para o Jornal Nacional, foi falar com o Fantástico, foi falar com a puta que pariu. É óbvio que o presidente tem que estar muito, mas muito irritado mesmo. Ele está coberto de razão. Ele precisa de ter a certeza que aquele cara que ele escolheu para compor a equipe dele é leal a ele. Uma coisa é ele, o ministro, ocasionalmente conceder uma entrevista, responder uma pergunta. Isso acontece com frequência. Esses caras eles costumam viajar muito. Então, vez por outra, ele chega lá no aeroporto, ele é abordado, ou ele está indo embora para algum lugar, recebe uma abordagem, nada errado em responder uma pergunta lá, enfim. Agora, o tempo todo plantado lá com aqueles caras, recebendo elogios, sabendo que o chefe dele, aquele que escolheu ele, é inimigo declarado. Tempos atrás, logo no governo do presidente, teve aquele vagabundo lá, até que já morreu, aquele tal de Gustavo Bebiano. Ele chegou ao ponto de querer colocar uma pessoa da Rede Globo lá dentro do palácio. E o presidente disse: meu amigo, não dá, cara. Tira esse porra daí, meu camarada. Eu não quero esse vagabundo aí dentro. Tira essa porra daí. Você vê o nível de, às vezes, deslealdade que a pessoa, às vezes, chega. E o presidente está coberto de razão em ter ficado irritado com alguns que estavam recebendo elogios dessa imprensa, dessa mídia vagabunda, dessa mídia canalha que
quer ver ele morto, quer ver ele dentro do caixão. Ok? Próxima parte que nós vamos analisar. Essa parte é a parte final, é quando o presidente ele faz alguns comentários muito bons, por sinal, a respeito do governador aqui de São Paulo, esse Doriana, esse vagabundo, esse canalha desgraçado, esse projetinho aí de ditador, e também a respeito daquele saco de merda, aquele vagabundo ladrão lá do Rio de Janeiro, o tal do Witzel. Vamos ver o que o presidente falou e eu volto em seguida para dar a minha opinião. De forma mais educada um pouquinho, se preocupar com isso. O que os caras querem é a nossa hemorroida, é a nossa liberdade. Isso é uma verdade. O que esses caras fizeram com o vírus, esse bosta desse governador de São Paulo, esse estrume do Rio de Janeiro, entre outros, é exatamente isso. Aproveitaram o vírus, tá um bosta do prefeito lá de Manaus agora, abrindo cobras coletivas. Um bosta, quem não conhece a história dele, eu pude conhecer, eu conheci tanto a Câmara quanto lá. E nós sabemos que a ideologia dele, o que ele prega, o que ele sempre foi, o que está aproveitando agora, em clima desse, para levar o terror. Então, pessoal. E daí viu lá os elogios do presidente, né? A esse tal de Witzel e a esse tal de Doriana, esses dois vagabundos. E ele ainda fez uma citação, né? Ele falou a respeito daquele... eu não consegui identificar quem é. Um tal do prefeito lá de Manaus, que com certeza também é outro vagabundo, que estava criando uma situação de terror, né? Mandou um trator lá para o cemitério, mandou cavar um monte de buraco, um monte de covas, um monte de coisa para criar um clima de terror, tanto lá e também aqui no restante do país, porque aquelas imagens, elas circularam pela televisão, pela internet, enfim. E o presidente corretamente também colocou ele como sendo um vagabundo. 3 vagabundos: Doriana, Witzel e esse prefeito de Manaus. 3 canalhas, 3 patifes, vagabundos, 3 sacos de merda. Porque o que acontece é o seguinte: todo comunista, todo socialista, todo vagabundo, ele tem uma inclinação, faz parte ali do DNA dele, tá lá no sangue do vagabundo, o sangue sujo dele, lá nas veias dele, essa coisa de querer subjugar, de dominar as pessoas. O comunista, o vagabundo, o socialista, ele não se contenta apenas em ter os bolsos lotados de dinheiro. Ele não se contenta em viajar por aí, em fazer compras em Nova York, viajar em Paris, enfim, ir para Itália, Milão, Londres, comprar, se divertir, andar de Ferrari, curtir coisas boas, dinheiro no bolso à vontade. Eles não se contentam apenas com essas coisas. Por mais que eles possam ter tudo isso, comunista, vagabundo, canalha, patife, a coisa que eles está ali, ó, no sangue do desgraçado, é o seguinte: é a vontade de dominar as pessoas. Ele quer que as pessoas fiquem aqui, ó, embaixo dos pés desgraçados dele, da pata desgraçada dele. Eles querem subjugar, eles querem escravizar. E esses vagabundos aqui,
esse aqui de São Paulo, esse governador daqui, aquele lá do Rio, o prefeito lá de Manaus e outros vagabundos por aí, eles se aproveitaram dessa merda aí, dessa gripe de chinês do caralho, dessa putaria, porque isso é uma putaria de fato, para criar esse clima de terror, de prender, de mandar a polícia bater nas pessoas, de o cara ficar preso dentro de casa, tudo isso com o apoio dessa mídia de vagabundos. Eu tenho certeza de uma coisa, se esses caras, eles não fosse essa merda aí de gripe de chinês, eles iam inventar no futuro alguma coisa, podia ser para agora ou um pouco mais lá na frente, mas esses caras, eles iriam inventar alguma coisa para criar um clima de terror e com isso conseguir subjugar e dominar as pessoas. Porque, repito, socialista, comunista, vagabundo, eles têm uma tara, um desejo mortal de ficar dominando as pessoas. A própria história, ela mostra isso. Se você for ver como é a história da antiga União Soviética, da China, Cuba, Venezuela, Camboja, todos os países que adotaram comunismo, socialismo, vagabundagem, sempre tiveram esse DNA. Os seus líderes, os seus dirigentes máximos sempre tiveram muita, mas muita riqueza mesmo. Não pense que eles eram pobres, coitadinhos, não. Tinham muita, mas muita riqueza, desfrutavam do melhor. O que você souber de melhor em termos de casa, comida, transporte, medicina, o que você souber de melhor, esses caras tinham. Mas eles não estavam satisfeitos. O que eles não deixavam de fazer, de pensar, de cogitar o tempo todo era: vou subjugar as pessoas. Eu preciso que esse cara esteja aqui embaixo do meu domínio. Eu preciso controlar ele. Eu preciso meter uma faca, uma coisa no pescoço dele. Preciso trazer ele aqui e ele vai ficar subjugado. Ele vai ter que fazer a minha vontade. Esse desejo insano, louco de ser um Deus. Então foi por isso que o presidente, corretamente, ele chamou esse Witzel de vagabundo, de saco de merda. E a mesma coisa para esse vagabundo governador aqui de São Paulo também, outro saco de merda, outro patife, outro vagabundo. E aquele lá de Manaus, que eu não sei exatamente quem é, mas com certeza é um vagabundo. Cabe a nós, portanto, a gente trabalhar pesado, a gente trabalhar duro em prol da nossa liberdade. Você já sabe, depois que foi divulgado esses vídeos, que o objetivo desses caras é nos escravizar. Não se submeta, não se amedronte. O presidente, ele deu a letra, chamou corretamente esses caras todos de canalhas, de vagabundos. Então não se amedronte, não se submeta, lute pela sua liberdade. Eu contei em um vídeo passado, quando eu recebi mensagem daquele Doriana: fica em casa, sabe o que é? Porque essa gripe de chinês, você tem que ficar em casa. Eu mandei ele ir se fuder. Passou mais um tempo, aconteceu uma manifestação lá em Brasília e ele comentou a respeito da manifestação e ele chamou as pessoas que estavam ali em apoio ao presidente. Ele chamou as pessoas de bandidos, de miliciano, de imprestável, de uma série de coisas. E nessa ocasião,
eu fiquei realmente em estado de fúria. Eu mandei essa mensagem aqui, ó, como resposta para o tal de Doriana. Eu sugiro que você puder, pause, faça uma parada e leia a mensagem que eu mandei para ele como resposta, depois que eu soube que ele chamou as pessoas de bandido, de canalha, de milicianos, só porque elas foram apoiar o presidente. É isso aí que tem que ser. Nós não podemos ter medo, receio desses vagabundos, desses canalhas. Confronte eles, parta para cima deles. Fazendo isso, tenha a certeza de uma coisa: esses caras, eles têm medo, pavor de nós. Eu sempre digo que o país é nosso. O país, né, de governador, de prefeito, de assessor, de deputado, de senador, da puta do caralho, não é de nenhum desses vagabundos. O país é nosso, quem trabalha por esse país somos nós. E nós temos que fazer valer os nossos direitos. Qualquer um desses caras que quiser nos afrontar, é uma obrigação nossa ir pra cima desses caras. E obrigação mesmo de entrar com as 4 patas nesses vagabundos. As 4 patas, não é 2, nenhuma não, as 4 patas nesses vagabundos e mandar eles irem se fuder. Veja a mensagem que eu mandei aí para o tal de Doriana, mandando ele ir se lascar, porque é isso aí que tem que ser feito com esses vagabundos. Ok? Finalizando aqui o nosso vídeo. Eu espero que você goste, eu espero que você aprecie, eu espero que você se sinta inspirado em lutar pela sua liberdade, está bem? Como eu falei no começo do vídeo, eu te recomendo que você veja a primeira parte, onde eu tratei 3 assuntos, e aqui nessa segunda parte eu tratei os 2 assuntos finais, que foram a questão do elogio e a questão desses 3 patetas aí que eu já falei o nome deles diversas vezes. Eu vou pedir, né, o que eu sempre peço, por favor, dá um gostei, se inscreva, é fácil de se inscrever, é aqui embaixo, está lá, ó, escrito inscreva-se, é só clicar lá. Não dá trabalho nenhum, não toma o seu tempo. Se inscreva, compartilhe, dá uma força para que nós possamos crescer, está bem? Muitíssimo obrigado, ótimo final de tarde, até o nosso próximo encontro. Valeu!